Olá, queridos amigos, irmãos. Vou aqui deixar uma mensagem referente ao nosso codificador Allan Kardec. Vamos reverenciar, vamos homenagear esse grande homem que passou pela Terra, que teve a missão, o compromisso, a incumbência de trazer a mensagem, a doutrina dos espíritos. Não foi uma doutrina de Kardec, não foi ele o fundador, e sim os espíritos, o espírito de verdade. Então, para isso, vou deixar 2 livros aqui para aqueles que se interessarem em aprofundar, em saber mais. A bibliografia dele está nos 2 livros lançados após o seu desencarne, que é Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. Então, amados irmãos, de início, nós vamos entender que aqueles que estão já dentro da doutrina espírita há algum tempo, os estudiosos, certamente já têm informação de quem foi esse homem, de quem foi Allan Kardec, mas aqueles que estão chegando, os novatos na doutrina espírita, é de funda importância está passando, os iniciantes, está passando assim informações importantes de quem foi Allan Kardec. Allan Kardec, o nome dele de início não foi Allan Kardec. Ele chamava-se Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, na França, onde se formou, estudou no Colégio Pestalozzi, discípulo de Pestalozzi, onde ele, aos 14 anos, já lecionava, dava aula, substituía o seu mestre na sua ausência. Era um espírito, então, de uma grande bagagem, que tinha aquela sua missão. Até então, Rivail, ele aprofundou-se nos estudos e já com sua idade, já jovem, ele recebe um convite. Eu estou fazendo uma pincelada, dando uma pincelada assim por cima para nós entendermos um pouquinho, aqueles principalmente iniciantes da doutrina espírita. Ele recebeu um convite de um amigo seu, Fortier, grande magnetizador. Ele estudava os magnetismos e Kardec tinha uma paixão por isso. Ele aprofundou-se, porque naquela região ali havia-se um comentário de que tinha reuniões, e ele estava participando, esse amigo dele, Fortier, de que as mesas giravam. As mesas respondiam perguntas e ali despertou o interesse, a curiosidade, daquele professor, pedagogo, cientista, poliglota, em participar daquela reunião. Então, Kardec despertou interesse pelo fato de que, quando ele percebeu tudo aqueles fenômenos que estavam acontecendo, ele falou, poxa, se por trás, se existe uma causa, se existe uma causa que está causando inteligente, por trás existe também um efeito inteligente. Está havendo um efeito inteligente, por trás da causa também tem uma causa inteligente. E foi por essa razão que ele usou o método, a metodologia que ele sempre usou de pesquisas, experimental. Ele ia experimentar tudo o que ele via e foi aprofundando, foi aí com várias reuniões. Ele começou a participar também, reunir grupos de médios para começar a investigar tudo aquilo. E foi aí, nessas reuniões, que ele obteve uma mensagem do espírito familiar, dizendo que ele, dali para frente,
ele iria se chamar Allan Kardec, e não mais Hipólito Léon Denisard Rivail. Este nome é dado a uma última encarnação, ele usa o pseudônimo de Allan Kardec. E ali caiu como uma luva, porque, como Kardec era um homem da sociedade, tinha vários amigos que participavam, onde ele é escritor como ele era, ele escreveu vários livros, que hoje está lá na Biblioteca da França ajudou muito o seu país. Para não entrar em um conflito, em atritos, mesmo assim ele sofreu vários preconceitos, e mais ainda da igreja. A intolerância religiosa predominava junto ao preconceito naquela época, como hoje também. Claro, bem menor o número. Então, Allan Kardec, ele escreveu uma parte da edição do Livro dos Espíritos, 500 perguntas. Nós sabemos que o lançamento do Livro dos Espíritos é 1019 perguntas, então com 500 perguntas, mais ou menos, ele lança aquele livro onde teve a maior decepção. No Ato de Barcelona, Ato de Fé de Barcelona, eu sei que muitos já ouviram falar. Se pesquisar lá na internet, no Google, a gente vai saber melhor. Então, 300 livros foi queimado em praça pública por ordem da igreja, gente. Veja só. Então, Allan Kardec ficou triste, cabisbaixo, um pouco decepcionado com tudo aquilo, pelo esforço, pelo trabalho, a dedicação de todas as médiuns, dele mesmo. E aí ele recebeu a orientação do livro do Espírito de Verdade, que ele não desanimasse, ele deveria ir em frente. E ali ele recebeu uma mensagem dizendo, olha, queima-se as ideias, mas não queimas... Opa, ó o erro, vamos corrigir. Queima-se os livros, como foi queimado, mas jamais se queimaria as ideias. Elas permanecem, elas virão. Então ele buscou, através da oração, incentivo, e ali ele se dedicou de corpo e alma. Noites de sono foi perdido, e ele se dedicou fortemente até que lançou a primeira edição. Foi lançada a primeira edição do Livro dos Espíritos em 18 de 4 de 1857. 1857 foi a data, do Livro dos Espíritos, 166 anos do Livro dos Espíritos, em 18 de abril deste ano fez. Então, Kardec ele deixou claro que nós precisamos usar o crivo da razão, onde disse também que a fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. E vejamos aí, queridos irmãos, que hoje, nessa noite, que estou revendo, a fé e a esperança, a fé e a caridade, que está no capítulo 11º do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no Espírito Protetor, que traz essa mensagem, para que nós possamos refletir, unindo tudo isso que foi falado, a fé e a caridade. Porque Kardec é um exemplo de fé raciocinada e também a verdade, através da caridade, que nos conduz, que nos leva à própria salvação. Que nós buscamos a nossa própria salvação, da nossa própria pequenez, da nossa própria ignorância. Então, ele deixou claro também que seria melhor recusar 10 verdades do que acatar uma mentira, uma falsidade. Então, gente, foram 14 anos de trabalho dedicado às obras espíritas. Porque com Kardec foi ampliada aí a certeza da vida após a morte. Porque Kardec matou a morte com a própria vida. Ele clareou a comunicação entre os dois mundos, gente, E aí, nesse ponto, nós vamos lembrar aí Chico Xavier, um grande missionário, um colaborador também de Jesus, com a doutrina espírita,
aqui no tempo que ele esteve, ele disse que o telefone só tocava de lá para cá. Eis que Kardec disse que toca dos dois lados, tanto daqui para lá como de lá para cá. Eu creio aí que Chico Xavier, um homem muito bom, de coração amplo, amoroso, ele teve compaixão daqueles que o buscavam, querendo mensagem nos seus entes queridos, dizendo que se tocasse daqui para lá, ia formar uma filha imensa. Muitos querendo que Chico tocasse, ligasse daqui para lá. Não, a ligação vem de lá para cá, para que todos tivessem cautela e não se desesperasse e aguardasse o momento da mensagem, que ele muito ajudou, muito acalentou. Pois é, gente, Jesus sabia das nossas dificuldades em assimilar a sua mensagem e mais ainda em vivenciá-la, que nós estamos engateando aí há muitos anos e anos, né? Faz 2020 anos que a mensagem do Cristo está aí. E ele não pediu muito Jesus, que é a segunda revelação, né? Primeiro tivemos Moisés, Jesus, né? E veio Allan Kardec. E Jesus, ele não pedia muito, ele pedia amai uns aos outros como eu vos amei, né? E antes do seu testemunho no Calvário, ele teve compaixão da humanidade e prometeu a vinda do Consolador. Já lá naquele monte, junto com seus apóstolos, seus discípulos lá. E João anotou no capítulo 14, de 15 a 17, se nós for ver o Novo Testamento, está lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, né, para que fique convosco eternamente, o Espírito de verdade, que irá relembrar tudo o que eu falei, falar aquilo que não, né, clarear, dizer muita coisa que não disse. E aí está. Pois é, gente, Jesus é o exemplo, é o amor em ação. E Kardec é o raciocínio e a razão. Jesus é o mestre, ele mesmo disse, buscai de mim, aprendei de mim, que eu sou manso de coração e pacífico e humilde de alma, né? Então, Kardec é a verdade, por isso que ele diz, buscai a verdade nas leis de Deus e ela vos libertará. Jesus é o caminho, ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai a não ser por mim, né? Ele é nosso modelo. E qual é a nossa referência? Se Jesus é o nosso modelo e guia para chegar ao Pai, e qual é a nossa referência, né, da doutrina espírita, se não Kardec, não é mesmo, gente? Então fica o convite aí para nós estudar Kardec para entender Jesus. Porque Jesus, na verdade, é a porta, mas Kardec é a chave. Para entrar nessa porta precisamos da chave. Então é isso aí. Vamos lembrar as 5 obras básicas da codificação aqui, lembrar para aqueles que já conhecem e trazer para aqueles que não conhecem, né? Quais são as 5 obras? O Livro dos Espíritos, como já foi dito, lançado em 18 de abril de 1857. Depois vem o Livro dos Médios, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, em seguida o Céu e o Inferno, que se dá ali a Justiça Divina, e a Gênesis. Está aí os 5 livros, mas não ficou apenas nos 5. Por isso que nós não temos o direito de dizer que é aí o Pentateuco. O Pentateuco é os 5 e acabou, fechou. Não, ele prossegue ainda, tem os 2 livros que foi lançado após o seu desencarne, ele tinha escrito por ele Obras Póstumas e o que é o Espiritismo. Que todo espírita deveria começar com esses livros, o que é o Espiritismo, para saber realmente. Aí a maioria começa por romances aí distorcidos, muitos romances bons, é justo, é bom ler, sim, mas que tem a base em Kardec, na codificação. E ele escreveu também 12 revistas espíritas, de 1858 a 1869, né? E também escreveu jornais, ele assinava jornais, né? Notas em jornais.
E também fundou, nesse mesmo ano, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Veja só. Então, gente, vamos ver as outras obras. As 5 nós já sabemos, e sabemos que a primeira, a espinha dorsal, é o Livro dos Espíritos. Dali saiu as 4 obras básicas, fundamentais, né? Foi que Kardec fez na sua inteligência, na sua orientação pela espiritualidade. Como o Livro dos Espíritos, ele está dividido em 4 partes. Eu vou deixar aqui as 4 partes, que cada uma delas surgiu as demais obras. A primeira, causas primárias. A segunda, vida espírita ou dos espíritos. Terceira parte, as leis morais. E a quarta, esperanças e consolações. Então vejamos, a primeira parte, causas primárias, surgiu a 5ª obra, o livro A Gênese. O livro A Gênese ali surgiu da primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte é o Livro dos Médiuns, vida espírita e dos espíritos. Vai falar sobre a mediunidade, sobre a comunicação entre os dois mundos. É uma pincelada, gente. Então, a terceira parte, surgiu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, as leis morais. Ali está a parte moral da doutrina espírita. É um livro de cabeceira, é um livro que traz consolo, que nós vamos perceber ali que é Jesus falando de novo, porque fala do Novo Testamento, da sua mensagem, da sua passagem. Ele trouxe vários trechos do Novo Testamento, que é a segunda revelação, e colocou, né? Ali tem a presença de vários espíritos que nós conhecemos na Igreja Católica, como São Luís, Santo Agostinho, São Paulo e por aí afora, né? Então está ali 28 capítulos importantíssimos, que nos enche o coração de paz, de amor, de consolo. E aí tem a última parte, que é Esperanças e Consolações, que é formada aí o 4º livro, né? O 4º livro da codificação. O Evangelho foi o 3º, o Livro dos Espíritos foi o 2º. O 4º livro, Esperanças e Consolações. Um livro pouco lido pelos espíritas. E é um livro fantástico, gente. É a justiça divina, explica a justiça divina. Ali tem mensagem fantástica de espíritos que regressaram ao mundo espiritual e traz a sua mensagem, né? Alguns relatando o que ele passou, a sua passagem, né? De suicidas, de espíritos sofredores e espíritos também que deram a sua mensagem aqui. É um livro fantástico que todos nós deveríamos ler, estudar. Afinal, todos os livros devem ser estudados, e não apenas lidos, né? Então, nós só precisamos estar atentos também na literatura espírita, pois existem muitas mistificações, muitas distorções. Muitos caem na bobeira de dizer que Kardec está ultrapassado. Veja só, irmãos queridos, como Kardec é ultrapassado? Quem diz isso, quem afirma isso, infelizmente não leu nada da doutrina espírita, da codificação. Que estivesse lido, principalmente as revistas espíritas, que se todo espírita lesse, estudasse as revistas espíritas, não haveria tanta bobeira, tanta bobagem escrita, né? Então, muitos fogem realmente do que é doutrina espírita pelo fato de não estudarem Kardec, né? Então, muitos dão mais credibilidade em uma mensagem de um espírito que surge, esquecendo que a nossa referência, a referência do espírita é Kardec, né? Sim, tem aí no meio as obras auxiliares de André Luiz, de Emmanuel e de tantos outros espíritos que trouxeram uma colaboração imensa, que é através de Chico. Mas não se diz que essas obras são complementares, como muitos no movimento espírita dizem abertamente.
Vamos ver as obras complementares. Não, as obras auxiliares que irão auxiliar, clarear, trazer uma nova conotação, não desprezando as obras básicas, né, gente? Pois a doutrina espírita, ela é progressista, né? Ela é dos espíritos, se é dos espíritos, então é nossa, não é de Kardec, como eu já citei. Então ela está sempre progredindo, acompanha a ciência, porque ela tem o seu aspecto tríplice, ciência e filosofia, junto à base religiosa, né? De moral. Então, segundo Kardec, fora da caridade não há salvação. E é isso. E hoje nós estamos revendo, reforçando aqui, que no capítulo 11º, no item 13, está falando da fé e a caridade, que estão de mãos dadas. Sim, a fé e a caridade de mãos dadas. Como diz Tiago, a caridade sem obra, a fé sem a obra, ela é morta em si mesma. Pois Chico, quando aqui esteve, gente, ele disse que se fosse, em vez da fé, fora da caridade não há salvação, se fosse fora do espiritismo não há salvação, ele não teria seguido o espiritismo. Veja só. Porque, vejamos, a caridade moral, ela está ao alcance de todos. Pois quando estivermos sustentados pela fé, quando essa caridade estiver sustentada pela fé, ela se tornará triunfante, dinâmica, grandiosa, né, gente? Então, nesse item 13 do capítulo 11º, Amar o Próximo como a si mesmo, no ano de 1861, um espírito protetor lá em Cracóvia, na Polônia, ele trouxe essa mensagem. Veja que Kardec, ele trouxe várias mensagens de vários espíritos na época, de vários locais, lançadas as mesmas perguntas e vinha às vezes o mesmo conteúdo, né? Diferenciado de vários médiuns também. Ele diz o seguinte, que a caridade sem a fé não seria suficiente para obter uma ordem assim entre os homens e fazê-los felizes de forma nenhuma. Não é? Ele disse e acrescentou que ele deveria dizer o seguinte, que deveria ter dito: a caridade é impossível sem a fé. Veja, por quê? Ora, porque a caridade, ela está assim na atitude benevolente, porque às vezes a pessoa é um ateu e ele pratica essa caridade e não tem nenhuma fé religiosa ali, não tem nenhum vínculo religioso. E ele pratica mais do que aqueles religiosos que 20 e 24 horas nos templos religiosos, né? Então vamos... Está certo, vamos dizer assim, que está certo que a felicidade que se refere a Jesus é no porvir, não é deste mundo. Pois Deus, ele nos criou para esse fim, para sermos felizes, e nós que construímos a felicidade. Porque a vida terrena, ela nos serve para quê? Para nos aperfeiçoar moralmente. Por isso precisamos exercitar através da caridade. E Kardec sustentou, fora dela não há salvação. Não tem outro caminho para alcançar a felicidade, senão através do bem. Que é o bem que nós fizemos, é a felicidade que nos traz. Pois a felicidade está neste mundo e só existe somente na prática do bem. Ela não pertence a esse mundo. Ela está aí, mas ela só existe na prática do bem e não nos prazeres materiais, que é momentânea, que acaba, que passa. Então, nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, será contabilizado na contabilidade divina tudo o que nós fizermos de bem e de bom. Olha, vejamos, voltamos um pouco no passado, na época dos cristãos,
Eles eram queimados, levados às fogueiras, porque se dizia cristão. Muitos eram levados às arenas para ser devoradas pelos leões. E eles iam cantando para o suplício com alegria, né? E muitas vezes, e hoje na nossa sociedade, para ser cristão, não terá mais de enfrentar a fogueira, de sofrer o martírio, né, para sacrificar a vida. Isso não precisa. Muitas vezes nós vamos fazer o bem e saímos reclamando. Temos a oportunidade de estar sendo útil no núcleo religioso, doando o nosso tempo ao nosso próximo, de alguma forma com uma palavra, doando a nossa energia. E muitas vezes saímos de cabeça baixa, reclamando, mas hoje, de novo, né? Tendo como obrigação, não, é como uma bênção a oportunidade de servir. Então, devemos o que no nosso dia a dia? Sacrificar o que agora? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, essa nós devemos sacrificar. Porque nós seremos vitoriosos se nós formos tomados pela caridade. Mas ela precisa estar sustentada pela fé. Entendemos que a fé sem obra, ela não vive, ela está morta, ela não tem ação. Então, irmãos queridos, vamos fazer aí uma reflexão em torno dessa mensagem, que falamos um pouco do codificador, que está sendo homenageado esse mês. Dentro do amai uns aos outros, que Jesus nos ensinou, está aí fortalecido dentro da sua obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé e a caridade. Que nós possamos praticar a caridade nas nossas ações diárias, no nosso dia a dia, na certeza de que se não somos agraciados, se não somos vistos pelo mundo, não precisa que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, disse Jesus, mas que Deus está olhando por nós e que a paz da nossa consciência tranquila é quando nós fizermos o bem espontaneamente, sem ostentação. Então esse é o convite para que nós possamos, independente de credo, de crença, de rótulo, praticar a caridade, né? Que a maior dela é quando nós estivermos com a paz da consciência tranquila, no dever cumprido. Então é isso aí, companheiros amados. Que nossas ações do nosso dia a dia sejam as melhores possíveis, a começar dentro do nosso lar, dentro do nosso núcleo familiar, uns com os outros, sendo mais tolerantes, mais compreensivos. Ali uma forma, saber ouvir aquele irmão é uma forma de caridade também, né? Então que Jesus, o nosso grande mestre, o exemplo de amor e caridade que ele disse, que é ser benevolente para com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Essa é a forma de caridade vista por Jesus, que é um exemplo de amor, de vida para todos nós. Eu quero desejar a todos muita paz e muita luz, em nome do nosso Mestre amado Jesus. Parabéns, Allan Kardec. Onde quer que você se encontre, esteja aí recebendo a homenagem, não só nesse mês, mas por todos os dias, por essa bela mensagem que trouxe para todos nós, que nós possamos aí fazer jus, estudar Kardec para entender Jesus. Que Deus abençoe a todos, irmãos queridos.